Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler Marcos, capítulo 8. A segunda multiplicação de pães e peixes. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e os deu a seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos e, abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens, e então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões da Dalmanuta. Bom, uma segunda multiplicação de pães e peixes. É interessante observar aqui que parece que os discípulos dele tinham esquecido e daquilo que Jesus havia feito antes, na multiplicação anterior, para 5.000 homens. Mas Jesus novamente aqui dá uma demonstração clara de que ele é poderoso para suprir abundantemente a necessidade do seu povo. Jesus se compadece das necessidades físicas e espirituais. Como nós temos estudado na escola bíblica, aliás, se você acompanha meus vídeos de aulas da escola bíblica ou de pregações, eu peço desculpa, peço perdão, porque realmente estão atrasados os vídeos, mas eu espero logo colocar em dia tudo isso, tá? Mas então, como nós estamos estudando lá, o ser humano é uma unidade entre corpo, que é o aspecto físico da nossa vida, e a alma ou o espírito, que seria o aspecto imaterial, não físico da nossa vida, né? E Jesus, ele tem solução definitiva para nos dar para a nossa vida como um todo. Ele promete salvar, sim, a nossa alma, mas ele tem também promessas para a nossa vida física. E ele promete que nós vamos ressurgir dos mortos. Ele nos disse que nós vamos ressurgir dos mortos. Ainda que nós morramos, nós voltaremos à vida. Mas não só no que diz respeito à ressurreição. Antes disso, antes mesmo da morte, o Senhor Jesus supre cada uma das nossas necessidades físicas. Não é mesmo? E a gente vê isso nessa passagem. Seguindo então, versículo 11. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Seguindo adiante. 14. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o pão tendes o coração endurecido? Eu estou rindo porque eu li pão, né? Tendes o pão endurecido, não. Tendes o coração endurecido?
Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis, não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles, 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam, 7. Ao que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda? Porque Jesus disse para eles, né, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus, do fermento de Herodes, e eles estavam achando que Jesus estava falando de pão de verdade, deles não terem levado pão para a viagem. Mas é óbvio que Jesus não estava falando de pão, até porque ele, como ele falou agora, olha, eu parti 5 pães para 5.000, eu parti 7 pães para 4.000, e ainda sobraram cestos cheios em todas essas vezes. Como é que vocês acham que eu estou falando de pão? Pão não é o problema. Pão não é o problema. Essa que é a verdade. Jesus está ensinando isso. Gente, meus discípulos, pão não é o problema. Tem um problema muito maior. É o fermento. O fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. E então, seguindo o versículo 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia. Essa passagem aqui eu precisaria dar uma estudada, porque que Jesus fez a cura dele em 2 etapas, não é mesmo? Eu não tenho essa resposta agora. Versículo 27. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes, quem dizem os homens que eu sou, ou que sou eu? E responderam, João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Então lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro assume a dianteira e lhe responde, tu és o Cristo. Versículo 30. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então, versículo 31, começou ele a ensinar-lhes o que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Jesus estava falando, olha, é necessário que eu morra e que eu ressuscite depois de 3 dias. E Pedro, numa visão terrena, mundana e de certa forma até satânica, como, né, pelo que a gente vê aqui, ele fala para Jesus, ele chama Jesus à parte e tenta dissuadi-lo disso aí, fala, não, isso não é verdade, isso não pode acontecer, a gente não pode deixar isso acontecer, enfim. Jesus fala, arreda Satanás. Por quê? Porque esse era o propósito de Deus. O sofrimento de Cristo era exatamente a vontade de Deus. E aí Pedro não estava ali alinhado com a vontade do Pai. Ele não tinha entendido ainda a necessidade disso. A necessidade do sacrifício de Jesus. Então Jesus o reprova, né? Versículo 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa e por mim e do Evangelho, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho,
salvá-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Jesus está dizendo o seguinte: se alguém quer ser meu discípulo, primeiro, tem que dizer não para si mesmo. Segundo, tem que tomar a sua cruz. No sentido de, não é que tem que se crucificar, não é isso. Mas tem que estar, tem que ter a disposição de sofrer até a morte. Essa é que é a verdade. Para ser discípulo de Jesus, tem que ter um compromisso radical com Jesus. Não dá para ser meio discípulo de Jesus. Ou se é discípulo, ou se não é discípulo. Se você quer seguir a Jesus, se você quer ser um discípulo de Jesus, você tem que destronar o teu eu do teu coração. Tirar o eu do trono do teu coração. Colocar Jesus no trono do teu coração. E então assumir a disposição de morrer por Cristo. E ele diz o seguinte: olha, se você quer salvar a sua vida, você tem que, na verdade, perder a sua vida. E se você perder a sua vida por causa de Jesus Cristo, na verdade você estará ganhando a sua vida. Então, e esse versículo 36 é muito importante. Porque numa visão terrena, nós queremos ganhar o mundo inteiro. Nós queremos ganhar, sempre ganhar, nunca perder. A vida humana gira em torno disso, de ganhar, de ganhar, de ganhar. De ter o melhor emprego que seja possível, de ter mais dinheiro quanto for possível, de ter mais prazer quanto for possível, de ter mais tudo quanto se gosta, se quer, se deseja. Jesus está falando, você tem que dizer não para tudo isso. Tem que dizer não. Porque não adianta você ter todas essas coisas e perder a sua alma. Melhor você ganhar, perder todas essas coisas e ganhar a sua alma. E aí ele segue adiante no versículo 38, dizendo que nós não podemos nos envergonhar de Jesus, porque se nós nos envergonharmos de Jesus, ele se envergonhará de nós mesmos. Bem, assim termina o capítulo 8. E se você ficou com alguma dúvida em relação ao trecho do versículo 14 ao 21, sobre a questão do fermento, Jesus obviamente não estava falando de pão. Pão não é um problema para Jesus. Aliás, nada é um problema para Jesus. Mas o que mais nos prejudica não é não termos pão para comer. O que mais pode nos prejudicar são os ensinos mentirosos, os ensinos religiosos falsos e todo tipo de ideologia política que nos desvia da verdade. É isso que Jesus está falando. O fermento dos fariseus, de cunho religioso. O fermento de Herodes, do cunho político, social. Nenhuma dessas coisas devem nos influenciar a ponto de nos desvirtuar do centro, do eixo da vida cristã, que é o ensino de Cristo. Ok? Essa foi a leitura de hoje. Amanhã a gente continua, se Deus quiser. Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.